Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez unidos, né? Somando as nossas vibrações, os nossos melhores sentimentos de amor, de amizade, o nosso desejo de ampliar, né, esta corrente de orações para envolver a todos aqueles que estão necessitados neste momento dessas energias positivas para o fortalecimento do nosso eu, para que nós possamos conseguir superar os obstáculos, lidar com as dificuldades, com as adversidades e seguir junto na nossa jornada evolutiva. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Vamos, nesse momento, rogar ao nosso querido Jesus que Ele nos abençoe, todos nós, que Ele nos proteja, nos ilumine, nos fortaleça, lembrando desse Jesus querido que sempre está conosco, que nós possamos nos vincular às suas vibrações de amor e paz, para que alcancemos dentro dos nossos corações o amor e a paz, que nos fortalece, nos equilibra e nos ajuda. Né? Então, que Jesus esteja conosco neste momento. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Vamos dar uma olhadinha no chat para ver quem já está online. Cisa, boa noite, querida, seja bem-vinda. Suzana, boa noite. David, boa noite. Norminha, boa noite. Osanira, boa noite. Dona Vanusa, querida, boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito bom estar com vocês aqui. E um abraço a todos aqueles que estão aqui presentes, mas que não colocaram a mensagem no chat, tá certo? Hoje nós vamos estudar este livro. Este livro se chama Meditações Diárias. Ele, autoria espiritual de Emmanuel, né? São mensagens de Emmanuel e psicografias do nosso querido Chico Xavier. O título do capítulo é Imunização Espiritual. Só um minutinho. Se te decides... Desculpa. Essa seca, tá? Imunização espiritual. Se te decides efetivamente a imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário te convenças que todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação. Toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho. Que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém. Que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema. Que sem amor não há base firme nas construções espirituais. Que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho. Que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar lavrá-lo. Não existem pessoas perversas, e sim criaturas doentes a nos requisitarem amparo e compaixão. Que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e equilíbrio. Que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar. E que, em suma, não basta pedir aos céus, através da oração, para que baixem a terra, mas também cooperar, através do serviço ao próximo, para que a terra se eleve igualmente para os céus. Perturbações íntimas. Onde colocamos os nossos interesses, aí se vos vincula o coração. Imunização espiritual, um texto muito interessante, né?
Nós estamos falando muito de imunidade nesta época de pandemia, né? E a pessoa às vezes fala, minha imunidade está boa, minha imunidade estava baixa. O que significa imunidade? É a proteção contra um ataque, né? Então, quando eu estou com a minha imunidade boa, o meu organismo, né, entra numa luta contra aquele agente nocivo e promove a minha saúde. Se a minha imunidade está baixa, o meu sistema de defesa fica fraco, e aí as viroses, as infecções, as doenças chegam e se apossam do meu corpo. Então, falar em imunidade significa falar em proteção, em defesa, né? Em força, certo? E para que haja saúde, é necessário que a imunidade esteja saudável, né? Que esteja bem, no nível bom. Assim, nós falamos também da saúde espiritual. Então, Emmanuel nos leva a refletir que assim como nós precisamos de fazer inúmeras coisas para manter a nossa imunidade num padrão elevado para o nosso corpo físico, nós precisamos e podemos também mudar a nossa imunidade espiritual. Olha a primeira frase de Emmanuel. Se te decides efetivamente, ou seja, de fato, né, se é uma decisão interna, se de fato você quer imunizar o seu coração contra as influências do mal, é necessário te convencer de alguns itens. Primeiro, ele fala efetivamente, ou seja, eu tenho uma vontade de ganhar na loteria, mas não jogo. Será que a vontade existe mesmo? Né? Eu tenho uma vontade de morar na Inglaterra, mas nunca fiz um curso de inglês. Então, quando a nossa vontade é efetiva, nós partimos para uma ação efetiva, né? Então, ele fala que quem quiser imunizar o coração contra as influências do mal deve prestar atenção a alguns itens. Isso significa que essa imunidade espiritual, né, ela te protege da sombra que quer invadir e envolver o seu eu, o seu coração, o seu ser, né? Bom, então ele cita alguns itens aqui. Todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação. Então, nós precisamos de ter a ideia de que a ociosidade, ela é uma porta aberta para o mal. Então, se eu desejo entrar nessa vibe da imunidade contra o mal, eu preciso de aproveitar todo minuto de vida. Porque, como ele fala aqui, cada minuto ele é criado para a nossa melhoria e para a nossa renovação. Então, o aproveitamento do tempo é uma das formas de fortalecer a nossa imunidade espiritual contra o assédio, né, do mal invadindo o nosso interior, contra o assédio das sombras, né? Depois ele fala: toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho. Sim, algumas têm uma importância imensa, outras uma importância menor, mas todos os que cruzam nosso caminho, em maior ou menor grau, têm uma importância. Ninguém cruza o nosso caminho ao acaso. Tudo faz parte de uma programação espiritual muito bem feita, que a gente não tem noção dessa logística. Aquele que bate na minha porta me pedindo um prato de comida pode ter sido meu irmão em outra vida, né? Nós não nos lembramos, então nós não reconhecemos. Por isso a importância de nós, que sabemos que as encarnações nos ligam por laços fortes e duradouros durante inúmeras vidas, nós precisamos de tratar a todos bem, com respeito e com amor, porque nós não sabemos quem está diante de nós. Pode ser um grande afeto nosso, e nós perderemos a oportunidade de compartilhar mais uma vez aquele afeto. Pode ser um grande desafeto, que ao menor olhar de reprovação, pode surtar diante de nós e pode vir com as suas agressividades.
né? Então, por isso é o orai e vigiai, estarmos atentos. O melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém. Sim, nós estamos cientes que nós estamos plenos, né, do saber da lei de causa e efeito. Tudo que fazemos, né, tem a lei de retorno. Então, tudo que plantamos, colheremos. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quando nós sabemos disso, se eu quero receber ajuda, eu preciso ajudar. Se eu quero ser amado, eu preciso amar. Se eu quero estar rodeado de honestidades, eu preciso ser honesto para atrair essa energia para o meu mundo. A paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema. É interessante porque qualquer problema é necessário ter paciência. Seja esse problema de cunho espiritual, seja esse problema de cunho material. Então, a paciência é algo importante, porque com ela eu vou construindo um novo padrão de vida, de pensamento, de mundo. Através do exercício da paciência, é que eu vou tendo a oportunidade de esperar pela transformação que o processo gera. Todo processo transforma, para o bem ou para o mal. Quando eu tenho a paciência, eu sei olhar para onde aquele processo está indo. Então, eu sei pontuar e eu sei aceitar aquilo que me pertence. Mas quando eu li aqui essa lição de paciência, eu queria lembrar, né, de uma historinha muito interessante, né, que é um conto budista, né, para a gente ver. Quando eu vou dialogar com alguém, perco a paciência, depois me arrependo, peço desculpas, né? Quando eu vou tratar com o funcionário, perco a paciência de ensinar o trabalho novamente, peço desculpas, né? Quando a paciência não faz parte da minha vida, eu com mais facilidade deixo a raiva entrar. E onde entra uma raiva intensa, eu abro as portas para o mal, entende? Porque o amor é paciente, o amor é bom. Já dizia o Evangelho, já dizia Paulo de Tarso. Então, essa historinha de paciência que eu vou contar para vocês, é que tinha um menino pequeno, né, seus 9, 10 anos, que ele tinha um caráter muito intempestivo. Ele era de responder, ele era de perder a paciência para qualquer coisa, né? E isso transformava ele num menino muito difícil de conviver, porque tudo ele tinha resposta, tudo ele agredia o outro, né? Porque a hora que ele estava diante de um problema, ele não tinha paciência para resolver o problema e vinha a agressão como solução, e que não é solução para nada. Mas aí o seu pai pegou um saco cheio de pregos grandes e falou: meu filho, cada vez que você perder a paciência, seja com você, seja com a família, com amigos, você vai vir nessa porta desse quarto e pregar um prego. O menino era tão difícil, tão impulsivo, tão raivoso, que no primeiro dia ele pregou 37 pregos naquela porta. Olhem bem, 37 pregos ele pregou no primeiro dia naquela porta. Aí ele ficou assim espantado de ver quantas vezes ele havia perdido a paciência. As semanas foram se seguindo e no dia seguinte ele já pregou 22, no outro dia 16, no outro dia 15 e assim foi. E ele ia colocando aqueles pregos e era difícil, porque o pai havia dado um prego grosso, difícil de pregar. E ele pensou: acho que é mais fácil eu ter paciência para lidar com esse problema do que pregar pregos, que é muito difícil. Aí chegou o dia, depois de meses, que ele segurou o seu caráter impaciente,
né? A sua agressividade durante todo um dia. Aí ele ficou muito feliz e ele foi contar para o pai dele. Pai, eu consegui ter paciência, né? E eu não maltratei ninguém, nem fui agressivo com ninguém. Aí o pai, nossa, parabéns, meu filho. Agora nós vamos fazer o seguinte. Lembra que eu te falei que ia ensinar você a ter paciência? Pois bem, todas as vezes agora, né, que você conseguir passar um dia inteiro controlando o seu caráter, controlando as suas emoções, você vem na porta, arranca o prego e coloca dentro do saquinho que eu te dei. Tá bom, papai. E o menino foi, né, cada vez mais se entusiasmando por perceber que ele já conseguia controlar o ímpeto, a impaciência. E aí ele virou para o pai, quando chegou no trabalho, e falou: papai, hoje eu retirei o último prego. Eu agora aprendi a construir a paciência. Eu já consigo, né, não agredir, não ser impaciente, não ser grosseiro para com as pessoas. Aí o pai falou: meu filho, venha cá. Pegou ele pela mão, levou ele num quarto onde estava aquela porta, que era a porta que os pregos haviam sido pregados, né? E ele falou: meu filho, eu vejo o seu empenho, eu vejo o seu desejo de agir, pensar de forma diferente. Você está de parabéns. Mas precisa que você tenha a seguinte noção: sempre que você perde a paciência, você deixa uma marca na vida de alguém. Veja essa porta aqui. Passe a mão na porta. Olhe para a porta. E aquela porta parecia um ralo, de tantos buracos que tinha nela, né? E do quanto ela estava maltratada. E aí o pai falou: por isso é importante você não perder o controle. Porque cada vez que você perde a paciência com alguém, você vai deixar cicatrizes na alma daquela pessoa que foi agredida por você. E dependendo disso, vai ser tão devastador para ela, né, que essa marca, não adianta você voltar atrás, você pedir as desculpas, porque essa marca já deixou cicatrizes naquela alma. Então, aprende isso, meu filho. Todas as vezes que a gente não consegue tratar o outro bem, com amor, com paciência, nós deixamos cicatrizes no outro. E o menino ficou encantado com aquela notícia e com aquela forma que o pai havia conseguido chegar até ele para ensinar o valor da paciência. E aqui Emmanuel fala, né, que nós precisamos de paciência, que é o principal ingrediente para solucionar qualquer problema. Olha que coisa importante, né? Mas lembremos disso, né? Nós precisamos de desejar ser pacientes, porque faz bem para nós. Porque a paciência, ela é prima irmã da paz. Não existe paz no coração impaciente, inquieto. Se eu almejo a paz, eu preciso de, primeiramente, saber ser paciente, né? Bom, aí Emmanuel continua: se queres imunizar o coração contra as influências do mal, é preciso compreender que sem amor não há base firme nenhuma construção espiritual. Então o amor precisa de estar presente. E o tempo gasto com queixa é um tempo roubado de você. Olha que coisa mais bonita, né? Aquele tempo que nós perdemos reclamando, nos queixando de nós, do outro, da vida, do tempo e tudo mais, são minutos, né, que são furtados de nós, né? Aprenda também que não existem pessoas perversas, e sim criaturas doentes, que requisitam amparo e compaixão. Como isso aqui é difícil, né? Como é difícil olhar para um serial killer e pensar: ele é doente. Como é difícil a gente olhar para um político corrupto, né, mentiroso, e pensar: coitado, ele é doente. Como é difícil a gente trabalhar
e perceber que recebemos pais que distratam, maltratam, espancam seus filhos, e a gente receber essas crianças machucadas. Ele é doente. Então, no fundo, todos aqueles que não conhecem o amor e que não têm o amor nos seus corações são doentes, que precisam de tratamento. E qual que é o tratamento? O tratamento é o amparo, né? Então, nós precisamos de ter isso em mente, que nós desejarmos que o outro, né, fique mal, desejarmos a vingança do outro que fez o mal, nós estaremos nos conectando à maldade também. E estaremos ficando mais próximos dele do que a gente gostaria de estar. Então, nós precisamos de lembrar que é preciso perdoar, mas é preciso entender que aquela pessoa doente, ela vai precisar de tratamento. Se a gente não der conta, ok, mas nós temos que ter essa ciência. Porque ninguém acredita que uma pena de morte vai resolver o problema do mundo. Não, não vai resolver, né? Nós precisamos de mudar o outro pela educação e principalmente pela educação espiritual. O ressentimento é sempre um foco de enfermidade e desequilíbrio. Então, muitas vezes o desequilíbrio vem porque o ressentimento está cheio, né? Então, sempre que nós buscarmos origens de muitas das nossas doenças, nós vamos perceber que elas têm base e iniciaram em momentos de ressentimento, de cobrança e de dor. E por último ele fala, nós não basta a gente pedir oração aos céus, nós precisamos de cooperar através do serviço ao próximo, porque somente com oração e trabalho nós iremos mudar o perfil da Terra. Olha que bonito. Quando eu quero imunizar o meu coração contra as influências do mal, quando eu me curo do mal que habita em mim, por incrível que pareça, todas as vezes que eu estabeleço uma cura, eu curo alguém da minha casa, eu curo os meus antepassados, eu curo, a cura se expande. E olha que mundo maravilhoso que nós habitaremos, né? Quando nós habitarmos a terra regenerada, onde o amor vai imperar. Não o ódio, a inveja, nada disso, mas o amor. E é uma onda, né? Porque quando eu decido mudar e não mais encher o meu coração de maldades, de pensamentos egoístas e tudo mais, eu vou formando uma onda, né? Que vai se expandindo. O outro se espelha em mim e melhora também. Porque, gente, grave isso. Cada um de nós é modelo para alguém. Então, as pessoas podem se espelhar na nossa bondade, no nosso aprendizado de sermos melhores, ou ela pode se espelhar na nossa parte pior, no pior do nosso eu. Só para vocês entenderem, eu vou contar outra historinha rapidinho, que é uma história que se passa em uma sala de aula, né? Tinha um professor que tinha uma sala cheia de alunos, mas tinha uma aluna que era uma criança pequena, 6 anos, mas ela ia tão suja e tão mal arrumada, parecia uma mendiga da rua. As crianças, inclusive, faziam chacotas dela. E aquele professor, tocado pela bondade, ele falou, vou comprar um vestido azul para essa criança. E ele foi até a loja e no dia seguinte ele comprou um vestido azul lindíssimo para ela. E colocou e ela assistiu a aula com o vestido azul. Quando ela chegou na casa dela, a mãe, ao ver aquele vestido, foi perguntar, quem te deu? Meu professor. Aí ela falou, nossa. Aí, para que ela voltasse no dia seguinte com o vestido azul, a mãe decidiu dar um banho nela e arrumar o cabelo, porque ela ficaria mais linda ainda com aquele vestido azul. E depois de muito tempo, essa menina foi arrumada e cuidada pela mãe, inspirada no lindo vestido azul que ela havia ganho do professor.
Quando o pai estava, indo para o trabalho, que ele viu a filhinha dele linda, toda arrumada, toda bonita, ele decide arrumar o quintal da casa. E ele arrumou a cerca, arrumou o gramado. A mãe, vendo o pai arrumar a quintal, decidiu limpar a casa dentro. Então, o professor deu o vestido azul. A menina recebeu o banho. O pai limpou todo o jardim, o quintal da casa. A mãe limpou a casa. E os vizinhos, vendo que o jardim dele estava horrível, desleixado, mas que uma tarde havia mudado aquela aparência, cada vizinho foi resolvendo mudar o seu quintal. E, de repente, dias depois, toda a rua estava com as suas casas lindas, maravilhosas. Então, aquele vestido azul, ele foi um incentivo, foi a gotinha de luz para a transformação daquela menina que se achou linda e que exalava felicidade por estar vestindo uma roupinha arrumada. Aquela menina feliz tocou o coração da mãe, que decidiu banhá-la e arrumá-la. Aquela menina feliz e arrumada, de banho tomado, incentivou o pai a cuidar da casa. E a mãe, vendo o pai cuidando da área externa, cuidou da área interna. Quantas mudanças ocorreram por um simples gesto de ajuda, de amor. Então, aquele vestido azul foi a imunidade necessária que se fortaleceu e fez com que o mal, com que a preguiça, o egoísmo, perdesse as suas forças ali. Então, quando nós estamos perdidos e nós decidimos nos iluminar e seguir o nosso Pai, o nosso Mestre, nós nos fortalecemos. E nós, fortalecidos, construiremos barreiras do mal. E como aquilo é contagioso, Porque assim mesmo que o oposto ocorre, dos outros desanimarem perante o meu desânimo, as pessoas podem se entusiasmar muito perante o meu ânimo, a minha dedicação. Então, Emmanuel disse que é possível imunizar o espírito. Façamos isso. Pensemos na paciência, no não julgar. Pensemos no que podemos fazer de diferente para as nossas vidas como incentivo e para a vida dos outros. E Deus queira que nós possamos cada vez mais ter essa imunidade espiritual cada dia mais eficaz e mais fortalecida. Vamos para a nossa prece neste momento. Pai amado, obrigada por mais um dia de vida, obrigada por este dia de trabalho, de reflexões, de encontros, de reencontros. Obrigada, Pai. Nós queremos, neste momento, agradecer a Ti, Mestre querido, por nos incluir e por estar conosco em todos os instantes da nossa vida. Que o Senhor Jesus possa ir a cada um dos nossos familiares, tocando cada um com a sua luz infinita, e que nós possamos nos sentir plenos e fortalecidos com essas energias que vêm do alto. E que nós possamos, Jesus, neste momento, enviarmos as nossas melhores vibrações a todos aqueles que se encontram nas UTIs, nos hospitais, nas instituições, nas empresas. Que essa luz possa invadir os nossos corações e que nós possamos mudar os nossos padrões de pensamento e sentimento e ir expandindo essa luz até que essa luz possa abraçar o nosso país, a nossa terra. Obrigada, Pai. E te pedimos, Jesus, que envie
aos doentes do corpo, da alma, aqueles que se encontram em plena recuperação, as energias de cura, de amor, de paz e felicidade. Que nós possamos, assim, recebendo essas vibrações, nos sentirmos plenos e, neste momento, e doando as nossas vibrações, que possamos fazer essa grande corrente de amor a todos os necessitados do corpo, da alma e da mente. Que assim seja. Sê conosco hoje e sempre, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Deus Pai. Que assim seja. Com essa prece, nós finalizamos mais um momento de estudo e oração. Graças a Deus. Pois bem, amigos, finalizamos então o nosso estudo de oração. Eu quero agradecer a presença de todos. Quem gostou da lição de hoje, das reflexões, por favor, dê like, né? Amanhã, 18 horas, sexta-feira, aguardo vocês aqui mais uma vez, para que nós possamos, mais uma vez, unirmos as nossas energias. Hoje eu senti uma energia, uma vibração tão forte que estava difícil voltar à Terra, como eu brinco, né? E que bom, pensemos nos nossos queridos amigos e familiares, pensemos em todos os necessitados e doemos o nosso amor, porque o amor se expande, né? E o amor une os nossos corações. Uma boa noite para todos, um abraço e até amanhã às 18 horas, se Deus quiser. E Ele há de querer. Obrigada, amigos.